Bem-vindos ao canal Fabi na Real. Obrigada por vocês estarem assistindo aí mais um vídeo meu. Então vamos lá. Conforme a descrição do vídeo eu falei sobre a premonição, né, da morte do meu pai, meu querido pai, meu amigo. Nós tínhamos uma ligação muito forte, eu e ele, o senhor Ademir, muito amigo meu, antes de tudo. Já tem 15 anos que meu pai partiu, mas a saudade é imensa. Claro que muda, né? A gente consegue ressignificar tudo isso dentro de nós, mas não adianta. A saudade, ela é grande, ela fica, ela permanece. Como tudo aconteceu, né? Eu tinha 26 anos, meu pai tinha 55, faltava 3 meses para o meu casamento, aquela expectativa, eu naquela ansiedade, arrumando tudo, apartamento, tudo bonitinho, tudo certinho. Enfim, tava indo tudo bonitinho, né? Quando tá dando tudo certo, que você fala, nossa gente, que maravilha que tá a vida, tá dando tudo certo. Meu pai estava trabalhando, ele já era aposentado, mas ele trabalhava. A área dele é financeira, né? Ele era consultor financeiro e ele estava numa empresa, ele prestava serviços para várias empresas, né? E naquele momento ele estava trabalhando numa empresa perto de casa, ali no Anália Franco, nós somos do Tatuapé, em São Paulo. Então ele trabalhava, almoçava em casa, estava sempre perto da gente, tava tudo bem, tudo tranquilo. De final de semana ele estava indo para a chácara, que ele tinha conseguido construir, depois de muito tempo, era um sonho dele ter um cantinho, porque ele adorava churrasco, adorava reunir amigos. Meu pai era o festeiro, muito festeiro mesmo, demais, era demais, nossa, ele era muito querido mesmo, muito querido, é muito querido, né? Todo lugar que ele ia, ele fazia amigos, então ele conseguiu aí deixar um legado bem legal. E foi lá em São Roque que tudo aconteceu, interior de São Paulo. Uma semana antes do meu pai falecer, eu estava arrumando as coisas no meu quarto, né, organizando coisas que eu ia levar para minha casa, né, para meu apartamento que a gente tinha comprado para casar e tudo mais. Então eu estava naquilo, né, arrumando coisas, enxoval, essas coisas, né. Eu estava organizando lá no meu quarto. E do nada me deu assim uma vontade muito grande de chorar e de pegar a foto do meu pai. Do nada, gente, uma coisa louca, do nada. E eu fui atrás de uma foto dele. E aí eu peguei lá uma foto dele no álbum, comecei a olhar para aquela foto, comecei a fazer carinho naquela foto e, enfim, chorei bastante, sem muito entender, né? Meu pai não estava doente, nada, conforme eu falei, ele estava ótimo, trabalhando, super bem, feliz, com a conclusão lá da chácara que ele conseguiu comprar, depois de muito trabalho, muito tempo, estava finalizando o cantinho do churrasco, que ele queria muito, né? Enfim, aí eu olhei aquela foto, não entendi muito bem por que eu estava chorando, por que me deu vontade de olhar para aquela foto, que eu precisava olhar. Passou, guardei e tudo mais. E aí, né, no decorrer da semana, quando foi no sábado, no dia 4 de março, meu pai precisava ir para São Roque, lá para a chácara, para resolver umas questões lá que precisava, né, da finalização lá da obra. E ele sabia que eu não ia, nem eu nem meu irmão, né, eu sou mais velha, eu, minha irmã e meu irmão. Eu sou a mais velha, tem a minha irmã do meio e o mais novinho, o caçula. E eu falei, pai, eu não vou porque o Rodrigo, ele ia passar o dia na praia, parece que ele ia surfar isso, e eu não quis também surfar. Aí, gente, aquele final de semana, eu não surfo, não, ele que surfa, eu ia só passar o final de semana com ele na praia, mas eu não tava afim, né, não tava afim, me deu assim uma melancolia. Quem me conhece sabe que eu sou muito alegre, muito alto astral, difícil eu ficar triste. Tá muito difícil, ainda mais do nada, né? E aí, aquele final de semana ali foi chegando na sexta-feira, no sábado, então eu passei o dia chorando, gente, chorando, sem motivo nenhum, eu só chorava. Tava eu e meu irmão em casa, o Rodrigo foi pra praia, ele falou, Fá, então eu vou, ele tinha combinado com os meninos, né, que ele ia surfar.
e ele ia voltar no domingo. Eu falei, não, Rô, vai, tudo bem, eu realmente não tô afim, eu não vou, eu não tô legal, eu não vou. E aí, tá bom, não fui. E fiquei em casa com meu irmão. E assim, gente, naquela coisa, né? Eu lembro que no sábado de manhãzinha, meu pai saiu bem cedinho pra ir pra São Roque, né? E eu trabalhava, né? Na época eu já exercia minha profissão, sou advogada, né? Eu já trabalhava, então eu chegava em casa tarde, cansada. Nunca que eu ia acordar num sábado às 6 horas da manhã. Pois eu acordei, até um pouquinho antes. Acordei, era umas 10 para 6 da manhã, com o portão, meu pai saindo. E parece que uma pessoa, assim, uma voz falava pra mim, vai dar tchau, vai dar tchau. Ai, mas aquela preguiça, gente, esse é um arrependimento que eu tenho, viu? De não escutar aquela voz. Eu não fui dar tchau pro meu pai. Falei, não, meu pai vai estar aí amanhã cedinho ele tá aí, né? Aí não vou levantar, tava debaixo das cobertas ali, naquela preguiça, né? Falei, ah não, amanhã eu dou tchau pra ele. Amanhã eu dou tchau não, amanhã eu dou um beijo nele. E não fui dar tchau pro meu pai. Ele foi trabalhar, ele foi pra São Roque, e eu fiquei em casa com meu irmão. Passamos aquele sábado, como eu falei, eu naquela melancolia, aquele desânimo, que eu não conseguia entender o que era aquilo. E meu pai precisava resolver um probleminha lá, ele só voltava no dia seguinte mesmo com a minha mãe. E quem tava com eles era a minha irmã e o meu cunhado, né? Que inclusive ele é lá de São Roque. Minha irmã até mora lá hoje, né? Foi embora pra lá. E quando foi na madrugada, o meu sonho, né? Claro que não foi o sonho. Eu comecei a sonhar que eu estava num velório, né? E só que era tudo escuro, de todos os lados, escuro. Eu não conseguia identificar o local que eu estava, mas duas pessoas estavam ao meu lado me segurando, que era a minha sogra, a dona Mara, que é uma pessoa muito querida, muito especial, que me ajudou muito, e a mãe dela, a dona Isabel, que já é falecida, uma querida também, muito especial. As duas estavam me segurando, uma de cada lado. E a minha sogra falava assim pra mim, Fá, você tem que ir, você tem que entrar, e você vai ter que encarar, e você vai ter que ser forte. Ela falava isso pra mim. E, gente, eu ia andando, mas eu ia cambaleando, porque eu tinha que ir e olhar pro caixão, né? E naquele caixão eu sabia quem estava lá, né? Que era o meu pai. Só que eu não tinha coragem de olhar para o rosto dele, eu não conseguia olhar. Eu fechava os olhos assim, como se aquilo, né, fosse mentira, mas eu sabia que não era. Enfim, eu acordei daquilo com o telefone tocando, estrondoso, e era minha mãe. E a minha mãe, quem conhece a minha mãe, sabe que ela é uma pessoa extremamente nervosa, extremamente, sabe, emotiva, e ela me deu a notícia do meu pai. Só que ela me deu a notícia de uma forma muito serena, muito, que parecia nem que era ela falando aquilo. Ela me falou de uma forma muito tranquila, porque ela sabia que eu estava longe, que eu estava sozinha em casa com meu irmão, que na época só tinha 19 anos, e que eu tinha que ser forte, né? Então, ela teve uma inspiração aí divina para me dar essa notícia. E ela me deu de uma forma muito tranquila, muito calma, embora eu não tenha recebido isso, mas eu não desmaiei na hora com aquela notícia, né? Que ela me falou que meu pai tinha passado mal, que ele tinha desmaiado e que Deus tinha levado ele embora. Ela falou exatamente assim. E aí, quem foi a primeira pessoa a chegar em casa? Foi a minha sogra. Foi a primeira pessoa. Porque eu liguei pro Rodrigo, só que ele estava na praia, não tinha como ele, né, estar lá no momento comigo, ele ligou para a mãe dele. E a mãe dele prontamente foi para minha casa, na hora. Ela morava ali no Tatuapé também, pertinho da gente, ela correu para casa e me acolheu, a mim e a meu irmão. E, por outro lado, meu sogro estava em São Roque também, por coincidência, né, entre aspas, também estava naquele domingo, já estava quase que voltando para São Paulo.
A gente conseguiu entrar em contato com ele e ele trouxe minha mãe de volta para casa, porque ela não tinha condições de voltar dirigindo. Desculpa o barulho. Ela não tinha condições de voltar dirigindo, então ele trouxe ela de volta. Ou seja, é Deus, né, na sua infinita bondade, com o auxílio aí de toda a equipe espiritual, seres superiores, nos ajudando, nos auxiliando, para que a gente pudesse passar por isso de uma forma menos dolorosa, né? Porque quando nós temos pessoas ao nosso lado que nos ajudam, que nos dão força, é diferente. Então, é importante esse apoio. Se você tem alguém aí que está passando por isso, seja esse apoio. Enfim, foram dias e dias ali de muita loucura, muita tristeza, porque foi muito rápido, né? É como se fosse um acidente, né? Porque a pessoa tá bem, ele teve um infarto, foi fulminante, não teve o que fazer, realmente ele foi embora. E depois, gente, de tudo isso, eu tive vários sonhos com meu pai, né? Entre aspas, vários sonhos. Como eu falei, a minha ligação com ele sempre foi muito forte, então a gente conversava muito sobre vários assuntos. Embora ele tenha sido criado na igreja evangélica, ele sempre acreditou muito na reencarnação. Então, eu tinha muito assunto com ele, né? Muito mesmo. E eu sonhava bastante com ele. Na semana da morte dele, eu sonhei muito com ele. Só depois de eu começar a estudar a doutrina espírita, que me ajudou muito a entender todos esses fenômenos, né? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo com meu pai, né? O porquê. E hoje eu consigo compreender, provavelmente, que ele já estava ali no mundo espiritual e estava tentando se comunicar, falar, acredito eu, de alguma forma, né? E o que eu deveria ter feito? Deveria ter feito preces para ele, né? Porque é isso que acontece. Quando uma pessoa ela desencarna, claro que você tem que dar apoio para a família, né? A família tem que ficar forte, mas a gente não pode esquecer também daquele espírito que está chegando do outro lado. Né? Algumas religiões elas fazem a missa, que nem a católica tem, mas a evangélica, por exemplo, não é assim. Morreu, você vai dormir e acabou. Mas não é assim que acontece, né, gente? Não é que dormiu, acabou, não. Né? Você pode até ficar ali dormindo um tempo, de repente, como você faleceu, isso tudo pode ser até uma providência ali divina, né, dos seres superiores para estar te preparando para a nova realidade. Mas o meu pai despertou. Ele despertou e ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Porque ele não foi criado numa doutrina que explicava para ele esses fenômenos, né? Para ele ia morrer, ele ia ficar dormindo até o dia de Jesus aparecer e ele acordar de novo, enfim. Ele acreditava nisso, mas não tanto, né? Porque ele tinha ali as dúvidas dele, que é o que a gente conversava bastante, porque eu não acreditava naquilo, né? E eu lembro que, mais ou menos uma semana antes dele falecer, ele chegou em mim e falou isso pra mim. Ele falou: filha, você não vai mesmo na igreja? Você não vai mesmo seguir a doutrina e tal? Eu falava: não, pai, não. Você fica tranquilo, você fica em paz, que eu tô bem, no que eu acredito, né? Eu não tô perdida não, porque meu pai tinha muito medo disso. Ai, meu Deus, será que minha filha tá perdida? O que vai acontecer com ela quando ela morrer? Ele tinha essas preocupações, porque aquilo fica na pessoa, né? Embora ele não acreditava muito, você fica com aquilo na tua cabeça, porque é a sua criação, é como o seu pai e sua mãe falavam ali na tua cabeça, você vai levando, né, pra sua vida toda. Então, eu sonhava com ele, eu via ele, né, eu ouvia e sentia muito ele. Então, gente, são assuntos assim pra gente conversar até depois, né, ou em outros vídeos também. Mas o que eu queria deixar registrado aqui, se você perdeu alguém muito próximo, ou não, um amigo que seja, um colega, faça preces, faça orações para essa pessoa, que ela seja recebida no mundo espiritual. É muito importante receber orações, receber vibrações positivas. Isso ilumina o caminho do desencarnado, ilumina mesmo, de verdade. Eles precisam saber desse amor, dessa importância que eles têm na vida das pessoas, para eles terem força suficiente para seguir o caminho deles, né? Que é uma nova realidade que
que será nossa também, que já foi muitas vezes. Só que a gente não lembra, né? Nós temos esse esquecimento das nossas vidas passadas porque Deus sabe, né? Na sabedoria infinita, né, de Deus, Ele sabe o porquê da gente não lembrar das nossas vidas. Então, você tem o livre-arbítrio para você vir nessa terra e ter a crença que você quiser, se desenvolver da forma que você achar que tem que ser. Só que assim, né, gente? É o livre-arbítrio, só que lá na frente a gente dá contas a tudo que a gente fez e não fez também. Depois eu gostaria de conversar com vocês aí numa próxima oportunidade sobre a questão que eu tive de saúde, tive um problema de saúde e a partir desse problema eu comecei a adquirir outros problemas também, né? E como a espiritualidade me ajudou bastante. Então, ativa o sininho aí, fica ligado no canal, se inscreva, né? Coloca nos comentários assuntos que você gostaria de estar conversando aqui comigo. Muito obrigada.